Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece, acabou de chegar, já aperta o joinha, deixa seu comentário, compartilha essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. O tema do nosso devocional hoje é o mundo espiritual e nós vamos entender um pouco mais sobre o mundo espiritual em uma carta que Paulo manda à igreja de Coríntios. Na segunda carta de Paulo, que é essa que vamos ler, à igreja de Coríntios, o Paulo enfrenta uma grande batalha em seu ministério e Paulo chega a implorar pelo amor da igreja por ele. A igreja de Coríntios é a igreja que Paulo mais amou e foi a igreja que mais trabalho deu para ele. No texto de hoje, vemos isto claramente. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 1. E eu mesmo, Paulo, peço a vocês pela mansidão e bondade de Cristo, eu que na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiver completa. Observem o que está evidente. Se alguém confia em si e que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para a destruição de vocês, não me envergonharei. Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Alguns dizem: as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e sua palavra é desprezível. Que tal pessoa leve em conta o seguinte: o que somos na palavra por carta, estando ausentes, seremos também em ações quando presentes. Porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Nós, porém, não nos gloriemos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Aquele, porém, que se gloria, gloria-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Entender o mundo espiritual te fará desfocar seus olhos de pessoas e colocar diretamente em Cristo. Paulo adverte ao perigo de olhar para si mesmo e se gloriar em si mesmo. Mas a ânsia pelo título de sou de Deus pode derrubar muita gente. Enquanto a batalha do orgulho estiver no meio do seu povo, Satanás, nosso adversário, estará sorrindo de orelha em orelha. Nós podemos ver isso no livro de Jó, quando o nosso adversário faz uma declaração: o Senhor o cerca com uma cerca de proteção. Cerca esta que me mantém longe de tocar em Jó. Mas o diabo pode pensar: para que
invadir a cerca, se o orgulho fará essa obra sozinho. Irmão lutando contra irmão. Paulo chega a dizer, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu e você, nós precisamos lutar contra o inimigo visível, lutar contra a miséria, lutar contra a doença, lutar contra a tristeza, mas também temos que lutar contra os inimigos invisíveis, aqueles que atuam na esfera do pensamento, os levando cativos até o Senhor. O mundo espiritual, ele não só existe, como ele trabalha 24 horas por dia para te derrubar, para poder fazer com que você não enxergue o amor de Deus, não enxergue a proteção de Deus, não enxergue o quanto Deus tem trabalhado para salvar, para que a salvação ela se conclua na sua vida. Não trabalha para salvar, porque isso ele já fez perfeitamente quando entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Essa salvação ela está lá disponível. E o trabalho do diabo é fazer nós olharmos para nós mesmos, olharmos para as pessoas e deixarmos de olhar para Cristo. Então nessa carta dá para sentir nas palavras de Paulo a angústia ou até mesmo a braveza de quem está lutando para que a igreja seja salva, mas a igreja ela deixou de ser espiritual e estava se tornando uma igreja carnal, uma igreja que se gloriava em si mesma. Eu sou de Deus, eu sou bom, eu sou mais de Deus do que você. Paulo falou aqui. Se vocês entendem que vocês são de Deus, nós também somos. E aí, do lado de fora, sem poder entrar, sem poder agir, o diabo está tranquilo. Alguém está fazendo o trabalho dele. Todas as vezes que eu faço isso, eu deixo o orgulho tomar conta de mim, do meu coração, dos meus pensamentos, e não luto contra eles, porque essa carta ela está impulsionando a igreja a levar os pensamentos cativos. Prende o pensamento. Sabe, pega aquele pensamento que vira e mexe, destrói a sua fé, aquele pensamento que vira e mexe, destrói a sua força em Deus, pega ele cativo, aprisiona ele, repreende esse pensamento e leva ele cativo até o Senhor. Senhor, eu tenho pensado assim, assim e assim. Eu sei que esse pensamento, ele não é condizente à tua palavra. Então eu peço que o Senhor me ajude. Eu peço que o Senhor tome esse pensamento em tuas mãos, para que eu possa voltar a olhar para Cristo. Ninguém vai chegar em lugar nenhum olhando para si mesmo e olhando muitas vezes, quando eu digo para o outro, a Bíblia nos ensina, sim, a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Mas quando eu digo esse olhar para o outro, é aquele olhar da reprovação, aquele olhar que nós olhamos como aqueles desenhos onde o personagem tem um raio laser e consegue enxergar, esquadrinhar o defeito do outro, sem conseguir esquadrinhar os seus próprios defeitos. Que Deus possa hoje estar falando com você. Ele, através dessa palavra, ele está alertando a sua igreja. Enquanto vocês se destroem, o inimigo está do lado de fora, sentado, balançando na rede, tomando água de coco, porque o trabalho que ele gostaria de fazer, alguém está fazendo. Que nós possamos voltar os nossos olhos para Cristo. Deus te abençoe. Fique com essa palavra, medite nessa palavra. Ouça uma, duas, três vezes, quantas vezes forem necessárias.
mas que você consiga, ao final de tudo, levar o seu pensamento cativo até o Senhor. Deus te abençoe e até o próximo devocional.